E aí, pessoas? Como vocês estão, seres? Bora para mais uma leitura da Bíblia? Hoje a gente vai ler Malaquias. E aí, como vocês estão? Tem gostado das leituras? Tá. Então a gente entra no livro de Malaquias, né? Nós terminamos Zacarias. E agora lá se vão 554 páginas. Mas a gramatura é diferente, né? Então vamos lá. Livro de Malaquias, capítulo 1. Desgraça opressora da palavra do Senhor sobre Israel por ministério de Malaquias. Deus e seu povo. Eu vos amei, diz o Senhor, e vós dissestes: em que nos amastes tu? Acaso não eras Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, e contudo eu amei a Jacó. E aborreci a Esaú, e reduzi os seus montes a uma solidão, e deixei a sua herança de dragões do deserto. E sei do meio disser, nós fomos destruídos, mas nós tornaremos para edificar o que foi destruído. Isto diz o Senhor dos Exércitos, estes edificarão e eu destruirei. E chamar-se-ão a umas regiões de impiedade, e o povo contra qual se irou o Senhor eternamente. E os vossos olhos o verão, e vós direis, engrandecido seja o Senhor sobre a terra de Israel. As culpas dos sacerdotes. O filho do seu pai e o servo reverencia o seu Senhor. Se eu, pois, sou o vosso Senhor, onde está o temor que se me deve, diz o Senhor dos Exércitos? Convosco falo, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, dissestes. Em que desprezamos nós o teu nome? Vós ofereceis sobre o meu altar um pão imundo e dizeis, em que te profanamos nós? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor está desprezada. Se vós ofereceis uma hóstia cega para ser imolada, não é isso mal? E se ofereceis uma que é coxa e doente, não é isso mal? Oferece esses animais ao teu governador, a ver se eles lhe agradarão, ou se ele te receberá com agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois fazei as vossas deprecações ante o acatamento de Deus, para que ele se compadeça de vós, porque tudo isso foi feito por vossas mãos. A ver se vos recebe de um modo mais favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Que há entre vós que feche as portas, acenda o lume o meu altar gratuitamente? O meu afeto não está em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem eu receberei algum donativo da vossa mão, porque desde o nascente até o sol poente é o meu nome, grande entre as gentes, e em todo lugar se sacrifica e se oferece em meu nome a uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as gentes, diz o Senhor dos Exércitos, e vós o tendes profano, nisto que dizeis, a mesa do Senhor está contaminada, e aquilo que se oferece em cima dela é desprezível, com o fogo que o devora. Outro sim, dissestes vós, eis aqui te oferecemos nós, melhor do nosso trabalho, e com isso fizestes desprezível o que me oferecestes, diz o Senhor dos Exércitos. E vós me trouxestes umas reses mancas e doentes, que eram o fruto das vossas rapinas, e me oferecestes de presente. Cuidai vós para que eu receberei um tal presente da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito seja o homem, feito voto dele ao Senhor, lhe sacrifica um doente. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é reverenciado com horror entre as gentes. Capítulo 2. Castigo dos sacerdotes infiéis. E agora, esta é, ó sacerdotes, a ordem que vos intima. Se vós não quisestes ouvir, e se não quiserdes aplicar o vosso coração a dar glória do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu vos mandarei a indigência e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu as amaldiçoarei, porque vós não pusestes as minhas palavras sobre o vosso coração. Eis aqui estou eu, que vos arrojarei com a espádua, e atirar-vos-ei a cara com o esterco das vossas solenidades, e ele se pegará a vós. Então sabereis que era eu que tinha mandado que se vos dissessem essas palavras, para que o pacto que eu tinha feito com Levi ficasse firme, diz o Senhor dos Exércitos. O meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei o meu temor, e ele me temeu, e tremia de medo diante da face do meu nome.
A lei da verdade esteve na sua boca, e a sua iniquidade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em equidade, e apartou na iniquidade a muitos. Porque os lábios do sacerdote serão as guardas das ciências, e da sua boca é o que mais buscarão a inteligência da lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e escandalizastes a muitos na lei. Vós fizestes nulo pacto, porque eu tinha feito com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, como vós não guardastes os meus caminhos, e quando não se tratava de sentenciar segundo a minha lei, fizeste a acepção de pessoas, também eu vos tornei desprezíveis e vi aos olhos de todos os povos. As culpas do povo. Porventura, não é o mesmo Pai de todos nós? Acaso não foi o mesmo Deus o que nos criou? Por que razão logo despreza cada um de nós a seu irmão, violando o pacto de nossos pais? Judá transgrediu a lei, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá contaminou a santificação do Senhor, a qual ele amou, e se casou com uma filha de um Deus estranho. O Senhor exterminará das tendas de Jacó ao homem que isso fizer, ou seja, mestre ou discípulo, e ao que oferece qualquer dom ao Senhor dos Exércitos. Ainda fizestes mais isto: vós cobríeis de lágrima e de choro e de gemido o altar do Senhor, em tanto grau que eu não olharei para mais os vossos sacrifícios, e nem receberei da vossa mão a coisa que me possa aplacar. E dissestes: por que causa? Porque o Senhor deu testemunho dentre ti a mulher da tua puberdade, a qual tu desprezaste, sendo que esta era tua companheira e a mulher da tua aliança. Acaso não a fez o que é um? E não é ela como partícula do seu assopro com que ficou animada? E que pede este único autor, senão que saia de vós uma linhagem de Deus? Guardai, pois, o vosso espírito, e não desprezeis a mulher que recebestes da vossa mocidade. Quando tu lhe vieres a cobrar aversão, despede-a, diz o Senhor, Deus de Israel. Mas a iniquidade de quem tal fizer, lhe cobrirá o seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Guardai o vosso espírito e não as desprezeis. O dia do Senhor. Vós causastes moléstias ao Senhor com os vossos discursos e dissestes: em que lhe temos nós causado moléstias? Nisto que dizeis: todo o que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e estes tais lhe são agradáveis. Ou se assim não é, onde está logo esse Deus da justiça? Capítulo 3. Eis aí mando eu o meu anjo, e ele preparará o caminho diante da minha face. E logo o dominador que vós buscais e o anjo do testamento que vós desejais virá ao seu templo. Ei-lo aí vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá ainda somente considerar no dia da sua vinda? E quem poderá ter-se à sua vista? Porque ele será como fogo que derrete os metais, e como a erva dos lavandeiros. E será como um homem que se assenta a fundir e a refinar a prata. E ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata, e eles oferecerão sacrifícios ao Senhor em justiça. E o sacrifício de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como o foram dos séculos passados, e a dos primeiros anos. E então chegar-me-ei eu a vós, a exercer o meu juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que defraudaram o jornal do trabalhador, as viúvas e os órfãos, e oprimem os estrangeiros. E não temeram, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o Senhor e não me mudo. Porque isso é que vós, os filhos de Jacó, não tendes sido ainda consumidos. Porque eu sou o Senhor e não me mudo. Porque isso é vós, filhos de Jacó. Jacó não tem ainda consumidos. Perdão, eu repeti isso aqui. Eu fiquei emocionada aqui com... Enfim. Porquanto, desde os dias que os vossos pais apartastes das minhas leis e não as guardastes, tomai para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E dissestes:
como nos tornaremos nós? Será bem que um homem crave a Deus, porque vós outros me cravais? E dissestes, em que te cravamos nós? Nos dízimos e nas primícias. Portanto, vós fostes amaldiçoados com a penúria, e vós toda a nação me cravais. Levai todos vós os dízimos ao meu celeiro, e haja mantimento na minha casa. E depois disso farei prova de mim, diz o Senhor. Se não vos abrirei as cataratas do céu, e não derramarei a minha bênção sobre vós em abundância. E para vos fazer benefício, increparei aos insetos devoradores das novidades, e eles não estragarão o fruto da vossa terra, e nem haverá nos campos vinhas estéreis, diz o Senhor dos Exércitos. E toda a gente vos chamarão ditosos, porque vós sereis uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Triunfo dos justos nos dias de Javé. As palavras que vós tendes ditos contra mim têm se multiplicado cada vez mais, diz o Senhor. E dissestes, que temos nós falado contra ti? Dissestes, vão é o que serve a Deus. E que proveito é para nós os termos guardados seus preceitos, e o havermos ainda tristes diante do Senhor dos Exércitos? Porque é isso nós chamamos agora ditosos aos homens arrogantes, porque eles são os que estabelecem vivendo na impiedade, os que tentaram a Deus e se tiraram de todos os perigos. E então falaram os que temem ao Senhor, cada um com o seu próximo. E o Senhor se pôs atento e os ouviu. E na sua presença foi escrito um livro de memória, a favor dos que temem o Senhor e consideram no seu nome. E no dia em que eu hei de obrar, serão eles, diz o Senhor dos Exércitos, o meu pecúlio, e eu os tratarei benignamente como meu pai trata o seu filho que o serve. E vós mudareis então de sentimento, e vereis que diferença há entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não o serve. E no dia em que eu hei de obrar, serão eles, diz o Senhor dos Exércitos, o meu pecúlio. Capítulo 4. Porque eis aí virá um dia semelhante a uma fornalha acesa, e todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como a palha, e este dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sem lhes deixar nem raiz e nem germe. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e estará a salvação nas suas asas. Vós saireis então e saltareis como os novilhos de uma manada, e vós pisareis aos pés dos ímpios, quando estes estiverem feitos como cinza debaixo da planta de vossos pés. E nesse dia em que eu hei de obrar, diz o Senhor dos Exércitos. Volta de Elias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhe dei em Horebe, para levar a todo Israel os meus preceitos e as minhas ordenanças. Eis aí vos enviarei eu, o profeta Elias, antes que venha o dia grande e horrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para não suceder que eu o venha e que eu o fira a terra com anátema. Primeiro livro dos Macabeus. Introdução. Alexandre Magno e seus sucessores. Capítulo 1. E aconteceu que depois que Alexandre, rei da Macedônia, filho de Filipe, que reinou primeiramente na Grécia, saiu do país de Cetim, derrotou a Dário, rei dos persas e dos medos. Deu ele muitas batalhas e tomou as mais fortes cidades de todas as nações, e matou os reis da terra, e passou até as extremidades do mundo. Lançou mão dos despojos e de muitas gentes, e toda a terra emudeceu diante dele. Então ajuntou Alexandre tropas e um exército em extremo forte. O seu coração se levou e ficou ele todo inclinado, e se fez o senhor das províncias e dos reis das gentes, que lhe ficaram sendo tributários. E depois disto, caiu enfermo, conheceu que era chegada a sua morte. Chamou os grandes da sua morte que se tinham criado com ele desde a sua mocidade. Repartiu por eles o seu reino, estando ainda vivo. Reinou, pois, Alexandre 12 anos e morreu. E os grandes da sua corte se fizeram reis, cada um com seu governo. E depois da morte de Alexandre, se puseram todos o diadema, e assim mesmo seus filhos depois deles por muitos anos, e os males se multiplicaram sobre a terra. Antíoco
e Epifânio. É destes que saiu aquela raiz do pecado, Antíoco, o ilustre, o filho do rei Antíoco, o qual em Roma já tinha estado reféns, e reinou no ano 137 do reino dos gregos. Naqueles dias saíram de Israel uns filhos iníquos, e deram a muitos este conselho, dizendo: Vamos e façamos aliança com as gentes que se acham em torno de nós, porque desde o pronto em que nós nos apartamos delas, vieram sobre nós muitos males, e pareceu bem este conselho aos olhos. E alguns do povo se resolveram e foram ter com o rei, e este lhes deu o poder de viverem segundo os costumes dos gentios. E eles edificaram em Jerusalém um colégio conforme os ritos das nações, e tiraram em cima de si os sinais da sua circuncisão. E separaram-se da santa aliança e ajuntaram-se com as nações, e deram-se em venda para fazerem o mal. Antíoco pilha o templo e constrói uma cidadela. E Antíoco se estabeleceu em seu reino, e começou a querer reinar na terra do Egito para ficar sendo rei de 2 reinos. Com este desígnio, entrou no Egito à testa de um poderoso exército, com carroças e elefantes, cavalaria e grande número de naus, e fez guerra a Ptolomeu, rei do Egito. Ptolomeu teve medo diante dele e fugiu. Caíram feridos muitos dos seus. E Antíoco tomou as cidades mais fortes da terra do Egito e saqueou a terra do Egito. Depois que assolou o Egito no ano 143, deu a volta a Antíoco e marchou contra Israel. Chegou a Jerusalém com um formidável exército, e entrou cheio de soberba no santuário, e tomou o altar de ouro, e o candeeiro dos lumes, e todos os seus vasos da mesa de proposição, e as bacias, e os copos, e os grais de ouro, e o véu, e as coroas, e o ornamento de ouro que estava na fachada do templo. E quebrou tudo, e tomou prata e ouro, e os vasos preciosos. Temou os tesouros escondidos com que ele foi dar, e tendo levado tudo, foi-se para o seu país, e fez grandes matanças de homens, e falou com grande soberba. Então houve um grande pranto em Israel e em todos os lugares deles. E os príncipes e os anciãos gemeram. As virgens e os mancebos ficaram sem forças. A formosura das mulheres toda se mudou. Todos os maridos se entregaram ao choro, e as mulheres que estavam assentadas sobre o seu leito nupcial derramavam lágrimas. A terra se comoveu com a desolação dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó cobriu de confusão. Depois do fim de 2 anos completos, enviou o rei por todas as cidades de Judá um superintendente dos tributos, que veio a Jerusalém com grande comitiva, e ele lhes falou palavra de paz com artifício, e assim os homens lhe deram crédito. Mas ele deu de repente sobre a cidade e fez nela grande estrago, matou grande número do povo de Israel, tomou os despojos da cidade e depois lhe pôs fogo, destruiu as suas casas e os seus muros que a cercavam, levaram cativas as mulheres e se fizeram senhores dos seus filhos e de seus gados, fortificaram a cidade de Davi com um grande e forte muro e com boas torres, e fizeram dela fortaleza, e puseram ali uma raça de pecado, uns homens corrompidos, que nela se fizeram fortes, e para ali trouxeram armas e vitualhas, e ajuntaram os despojos de Jerusalém, e os puseram ali de reserva, e deste modo vieram a ser um pernicioso laço, e isso serviu para armarem as traições a todos aqueles que vinham santificar-se inocente ao redor do santuário, e profanaram o santuário. E os habitantes de Jerusalém fugiram por causa deles, e a cidade ficou sendo morada dos estrangeiros, e ela se tornou estranha aos seus naturais, e os seus próprios filhos a deixaram. O santuário ficou desolado como um ermo, e os seus dias de festa se mudaram em pranto, os seus sábados em opróbrio, as suas honras em nada. À proporção da sua glória se multiplicou a sua ignomínia, e a sua alta elevação foi mudada em luto. Perseguição religiosa.
E então escreveu o rei Antíoco a todo o seu reino que todo o povo não fosse mais que um, e que cada qual abandonasse a sua lei. E todas as nações consentiram nessa ordem do rei Antíoco, e muitos de Israel, e consentiram em darem essa sujeição a ele, e santificarem aos ídolos, e profanaram o sábado. E o rei dirigiu cartas suas por mãos de mensageiros a Jerusalém e a todas as cidades de Judá, mandando-lhes que seguissem as leis das nações da terra e proibissem no templo que Deus fizessem holocaustos, sacrifícios e ofertas em expiação de pecado, e proibissem que se celebrasse o sábado e os dias solenes, e mandou que se profanasse os lugares santos e o santo povo de Israel. Outros sim, mandou que se edificassem altares e templos, e que se levantassem ídolos, e que se santificassem carnes de porcos e reses imundas, e que se deixassem os seus filhos por circundar, o que contaminassem as suas almas, com toda a casta de comeres imundos, e com todas as abominações de sorte, que se esquecessem da lei de Deus, e que se tornassem todas as suas ordenanças, e que todos aqueles que não obrassem conforme a ordem do rei Antíoco morressem. Por este mesmo teor, escreveu a ele todo o seu reino, nomeou oficiais que constrangessem o povo a cumprir isso. Eles, pois, mandaram às cidades de Judá que sacrificassem aos ídolos. Muitos do povo se vieram a juntar com aqueles que tinham abandonado a lei do Senhor. E eles fizeram grandes males sobre a terra. Obrigaram o povo de Israel a fugir para lugares escuros e buscar retiros, onde pudessem esconder-se na sua fugida. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, pôs o rei Antíoco o abominável ídolo da desolação em cima do altar de Deus, e por toda parte edificaram altares em todas as cidades de Judá. E os homens ofereciam incenso, sacrificavam diante das portas das casas e no meio das ruas, rasgando os livros das leis de Deus, e o deitaram no fogo. E a todo aquele em poder do qual se achavam os livros do testamento do Senhor, e qualquer que observava a lei dele, cruelmente o matavam, conforme o edito do rei. Com este poder que tinham, tratavam assim o povo de Israel, que cada mês se achava junto em todas as cidades, e no dia 25 de cada mês sacrificavam sobre a área que estava oposta no altar. As mulheres que circuncidavam seus filhos eram cruelmente mortas, segundo o mandamento do rei Antíoco, e penduravam os meninos ao pescoço delas em todas as casas onde os achavam, e matavam desumanamente os que tinham circuncidado. Então, muitos do povo de Israel resolveram consigo não comer nada que fosse imundo, e escolheram antes de morrer que manchar com as suas viandas imundas. E eles não quiseram violar a santa lei do Senhor, e foram desapiedadamente mortos. E então caiu sobre o povo uma ira por extremo grande. Matatias e seus filhos. Naqueles dias, capítulo 2. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote dentre os filhos de Joaribe, saiu de Jerusalém e fez o assento no monte Modim. E tinha ele 5 filhos: João, que tinha por sobrenome Gades, e Sião por sobrenome Tassi, e Judas, que era chamado Macabeu, Eleazar por sobrenome Abarom, e Jonatas por sobrenome Afó, esses que consideravam nos males que faziam entre o povo de Judá e em Jerusalém. E Matatias disse: desgraçado de mim, como é possível que nasceste eu para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa, e para nela me deixar estar quedo, e não se ache entregue nas mãos dos meus inimigos? O seu santuário está entre as mãos dos estrangeiros, o seu templo é tratado como um homem infame. Os vasos que construíram para sua glória foram levados como cativos para terras estrangeiras. Os seus velhos foram assassinados nas ruas, e os seus mancebos caíram mortos ao golpe de espada dos seus inimigos. Que nação não herdou seu reino e não se enriqueceu com seus despojos? Toda a sua magnificência foi-lhe roubada. A que era livre está feita escrava. E quanto nós tínhamos de santa a nossa formosura e o nosso esplendor, eis aí foi tudo destruído, e o profanaram as gentes. De que nos serve, pois, a nós viver ainda? Dito isto, rasgaram seus vestidos Matatias e seus filhos, e eles se cobriram de cilícios e se puseram num apertado luto. Revolta de Matatias. Ao mesmo tempo, chegaram àquele sítio
os que o rei Antíoco enviaram a constrangeros que tinham escolhido a cidade de Modim, e que sacrificassem e queimassem incenso, e a que abandonassem a lei de Deus. Muitos do povo de Israel, consentindo nisso, se juntaram a eles. Porém, Matatias e seus filhos perseveravam constantes, e falando de mão que Antíoco tinha enviado, disseram a Matatias: Tu és um príncipe, que não só muito ilustre, mas grande nesta cidade, e adornado com o brasão de filhos e irmãos. Nestes termos, chegaste tu primeiro e executa mandado do rei, com o que tem feito todas as nações e os homens de Judá, e os que ficaram em Jerusalém. E assim tu, como os teus filhos, entrareis nas classes dos amigos do rei, e ficareis coberto de ouro e de prata, e de ricos donativos. E Matatias lhe respondeu, disse em alta voz: Ainda quando todas as gentes obedeçam ao rei Antíoco, de tal sorte que um se aparte do jugo da lei de seus pais e consinta nos mandamentos do rei, eu e meus filhos, meus irmãos, obedecemos à lei de vossos pais. Deus de tal sorte nos defenda. Nós nenhuma convivência temos em largar a lei e as ordenanças de Deus. Nós não daremos ouvidos às palavras do rei Antíoco e nem sacrificaremos transgredindo os mandamentos da nossa lei por seguirmos outro caminho. E assim que acabou de proferir essas palavras, chegou à vista de todos um judeu para sacrificar aos ídolos sobre o altar, que se tinha levantado na cidade de Modim, em observância do mandado do rei. Viu-o, porém, Matatias, e ficou penetrado segundo o espírito da lei. Arremetendo a este homem, sem piedade, o matou sobre o altar. E matou também ao mesmo tempo o oficial que o rei Antíoco tinha enviado, e que se constrangiu os judeus de sacrificarem, e destruiu o altar. E mostrou o seu zelo pela lei, como fez Finéias, que matou a Zanri, filho de Salomé. E então gritou Matatias em alta voz da cidade, dizendo: Todo o que tem zelo pela lei, permanecendo firme na aliança, siga-me. E fugiu ele e seus filhos para os montes, e deixaram tudo o que tinham na cidade. E então muitos que procuraram viver conforme a lei e a justiça, foram para o deserto, e lá estabeleceram a sua morada, eles e seus filhos e suas mulheres, e os seus gados, porque sobre eles vieram males como uma inundação. Repressão odiosa. E deu-se notícia aos oficiais do rei e ao exército que estava em Jerusalém, na cidade de Davi, como alguns homens que tinham conculcado o edito do rei, e se haviam retirado a lugares escondidos pelo deserto, que eram muitos que tinham seguido. E ao mesmo ponto, marcharam em demanda deles, e resolveram apresentar-lhes batalha em dia de sábado. E lhes disseram: Até nesta conjuntura resistis vós ainda? Saí e obedecei ao edito do rei Antíoco, e vivereis. E se lhe responderam: Não havemos de sair, nem havemos de obedecer à ordem do rei, pois profanaríamos o dia de sábado. E logo deram pressa a os atacar. E não lhes resistiram, nem atiraram contra eles uma só pedra, e nem taparam as cavernas onde estavam escondidos, dizendo: Morramos todos na simplicidade do nosso coração, e o céu e a terra nos serão testemunhas de que vós nos fazeis morrer injustamente. Os inimigos, pois, atacaram em dia de sábado, e foram mortos eles e suas mulheres por seus filhos, e os seus gados até o número de 1000 pessoas. Organização da resistência. Souberam no Matatias os seus amigos e tomaram por eles um apertado nojo. E então disse cada um para o seu companheiro: Se nós todos fizermos como fizeram os nossos irmãos, e não pelejarmos contra os gentios pelas nossas vidas e pelas nossas leis, em bem pouco tempo nos exterminarão eles da face da terra. Tomaram, pois, naquele dia esta solução, dizendo: Todo homem, quem quer ele que seja, que nos atacar em dia de sábado, não façamos dificuldade de pelejar contra ele. E assim, não viremos a morrer todos como morreram os nossos irmãos nos esconderijos. E então se incorporou com eles a sinagoga dos Assideus, que eram dos mais valentes de Israel, todos que voluntariamente se tinham dedicado à lei. E todos os que fugiam dos males que os ameaçavam vieram a juntar-se com eles e serviram do reforço às suas tropas. Fizeram, pois, um corpo de exército e mataram os prevaricadores na sua ira e os seus homens iníquos na indignação. Todos os mais que escaparam e fugiram para as nações ali acharam segurança. E foi por toda a parte Matatias e seus amigos e destruíram os altares. E os circuncidaram todos os meninos quando acharam por circuncidar em todo o país de Israel, havendo-se também nisto com grande valor.
e perseguiram os filhos da soberba, e foi bem sucedida a empresa nas suas mãos. E livraram a lei da servidão das gentes e do poder dos reis, e não permitiram ao pecador abusar impudentemente da sua força. Morte de Matatias. E a Matatias aproximaram os dias da sua morte, e disse a ele os seus filhos: agora tem cobrado forças o reino da soberba, e esta é a conjuntura do castigo, e o tempo da ruína e a ira da indignação. Agora, pois, ó filhos, sede verdadeiros zeladores da lei, das vossas vidas pela aliança feita com vossos pais. Lembrai-vos das vossas obras, que fizeram os vossos maiores, cada um em seu tempo, e receberei uma grande glória em um monte eterno. Porventura, Abraão não foi achado fiel na tentação, e não lhe foi imputada a justiça? José guardou os mandamentos de Deus no tempo da sua angústia, e veio a ser o Senhor de todo o Egito. Finéias, nosso pai, abrasando-se em zelo pela lei de Deus, recebeu a promessa do sacerdócio eterno. Josué, cumprindo a palavra do Senhor, veio a ser o chefe de Israel. Caleb, dando testemunho na Assembleia, recebeu a herança. Davi, pela sua brandura, conseguiu para sempre o trono do reino. Elias, ardendo em zelo pela lei, foi arrebatado ao céu. Ananias e Azarias e Misael, crendo firmemente, foram salvos das chamas. Daniel, na sua simplicidade, foi livre da boca dos leões. E por este modo, considerai vós tudo o que se tem passado de geração em geração. Achareis que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Não temais logo as palavras do homem pecador, porque toda a sua glória não é mais que esterco e bichos. Ele hoje se eleva e amanhã não haverá rasto dele, porque ele se tornou na terra do que veio e todos os seus pensamentos se desvaneceram. Vós, pois, filhos, amai-vos de valor e obrai com valentia em defesa da lei. Por ela é que vós sereis gloriosos. Aqui vedes a Simão, vosso irmão, e sei que ele é homem de conselho. Ouvi-o sempre, e ele vos será em lugar de pai. E Judas Macabeu, de grande valor, desde a sua mocidade, seja o general das vossas tropas, e ele administrará a guerra do povo. E fareis que do agravo feito, e fareis que se ajuntem convosco todos os observadores da lei, e tomai vingança dos agravos feitos ao vosso povo. Pagai às nações o mal que elas vos têm feito, e estai sempre atento aos preceitos da lei. Dito isto, ele abençoou e depois foi unir com seus pais, e morreu no ano 146, e foi sepultado por seus filhos em Modim, e no jazigo de seus pais. E todo Israel o chorou, tomando apertado dó pela sua morte. Cara, que passagem linda! Eu vou reler essa parte porque eu achei lindo demais. Ela fica capítulo 2 de Macabeus, de Macabeus 1, capítulo 2 de Macabeus 1, no versículo 51. A partir do versículo 51 até o versículo 60. Não, versículo 51 51 a 60 e 51 a 61. São 10 versículos que me encantaram. E lembrai-vos das vossas obras que fizeram vossos maiores, cada um em seu tempo, e receberei uma grande glória e um monte eterno. Porventura, Abraão não foi achado fiel na tentação, e não lhe foi imputada a justiça? José guardou os mandamentos de Deus no tempo da sua angústia, e veio a ser o Senhor de todo o Egito. Finéias, o nosso pai, abrasando-se em zelo pela lei de Deus, recebeu a promessa do sacerdócio eterno. Josué, cumprindo a palavra do Senhor, veio a ser o chefe de Israel. Caleb, dando testemunho na Assembleia, recebeu a herança. Davi,
pela sua banandura, conseguiu para sempre o trono do reino. Elias, ardendo em zelo pela lei, foi arrebatado ao céu. Ananias e Azarias e Misael, crendo firmemente, foram salvos das chamas. Daniel, na sua simplicidade, foi livre da boca dos leões. E por este modo, considerai vós tudo que se tem passado de geração em geração. Achareis todos os que esperam em Deus, que não desfalecem. Que coisa linda! Vou até anotar aqui. Macabeus. Versículo 51 a 61. Lindo. Espera em Deus. Deus não humilha. Deus não desonra. Deus não envergonha. Eu tenho certeza disso. Ai, gente, é que me emociona aqui umas coisas que eu leio assim. Tem hora que eu discordo e eu aceito, porque é muito violento, mas depois ele vem e fala uns trem que toca meu coração. Vamos lá então, continuando ali pra frente. Não tem mais logo as palavras do homem pecador, porque toda a sua glória não é mais que esterco e bichos. Ele hoje se eleva e amanhã não haverá rastro dele, porque ele se tornou na terra de que veio, e todos os seus pensamentos se desvaneceram. Vós, pois filhos, armai-vos de valor e obrai com valentia em defesa da lei, porque é ela que vos sereis gloriosos. Aqui vedes a Simão, vosso irmão, e eu sei que ele é o homem de conselho. Ouviu sempre, e ele vos será em lugar de pai. Judas, macabeu de grande valor desde a sua mocidade, seja general das vossas tropas, e ele administrará a guerra do povo. Fareis com que se ajudem convosco todos os observadores da lei, e tomai vingança dos agravos feitos ao vosso povo. Pagai às nações o mal que elas vos têm feito, e estais sempre atentos aos preceitos da lei. Dito isso, ele os abençoou, e depois foi se unir com seus pais. Morreu no ano 146, foi sepultado por seus filhos em Modim, no apazigo de seus pais, e todo Israel chorou, tomando apertado pela sua morte. Que palavras lindas de Matatias, né? Que ele ouviu de Deus. Judas Macabeu, unidade 2. Judas sucede ao pai, capítulo 3. Então se levantou em lugar de seu filho, Judas, que tinha o sobrenome de Macabeu, e todos os seus irmãos o ajudavam. Todos aqueles que se tinham unido a seu pai pelejavam com esta alegria em defesa de Israel. Dilatou a glória do seu povo e se vestiu com couraça, como um gigante, e se forrou com suas armas bélicas nos combates, e protegida todo o arraial com a sua espada. E ele se fez semelhante ao leão às suas grandes ações, e como o leãozinho que ruge à vista da presa. E ele perseguiu os maus, buscando-os por toda parte. Queimou em vivas chamas os que perturbavam o seu povo. E todos os seus inimigos foram recheados pelo temor que lhe tinham. E todos os obreiros da iniquidade se turbaram. E pelo seu braço foi procurada a salvação do povo. Exasperava muitos reis e alegrava Jacó com seus grandes feitos. A sua memória será eternamente em bênção. E correu à cidade de Judá e lançou fora delas os ímpios e apartou a ira de Deus em cima de Israel. E ele se fez célebre com grande nomeada até as extremidades da terra e reuniu os que estavam a ponto de perecer. Primeiras vitórias. Neste tempo, Apolônio ajuntou as nações e levantou de Samaria um grande e poderoso exército para pelejar contra Israel. Soube-o Judas e lhe saiu ao encontro e o derrotou, e matou, e caíram muitos feridos, e os demais fugiram. E tomou os despojos deles, e tirou Judas a espada de Apolônio, e com ele pelejava sempre. Ouviu Séron, general do exército da Síria, que Judas havia reunido consigo uma multidão e congregação de fiéis e de lei, e disse: Eu alcançarei grande reputação, e ficarei com grande glória no meu reino, e debelarei a Judas e aos que estão com ele, que o desprezaram as ordens do rei. Ele, pois, se preparou para atacar o exército dos ímpios, e seguiu servindo-lhe um poderoso socorro, para tomarem vingança dos filhos de Israel.
E chegaram a Betoron, e Judas lhe saiu ao encontro com pouca gente. Mas estes, tanto que viram marchar contra ele o exército inimigo, disseram a Judas: como poderemos nós, sendo tão poucos e vindo fatigados do jejum de hoje, pelejar contra um tão numeroso e forte exército? E Judas lhes disse: é coisa fácil virem a cair muitos nas mãos dos poucos, e quando Deus do céu quer os salvar diante dos seus olhos, não haverá diferença entre o grande número e o pequeno, porque a vitória que se alcança na guerra não depende da grandeza dos exércitos, mas dos céus é que vem toda a fortaleza. Eles veem contra nós uma grande multidão de gente soberbas e insolente para nos perderem a nós, e a nossas mulheres, nossos filhos, para se enriquecerem com os nossos despojos. Mas nós nos havemos de pelejar contra as nossas vidas e pelas nossas leis, e o mesmo Senhor quebrará todos os seus esforços diante da nossa face. Por isso, não tenhais medos dele. E o tanto cessou de falar, lançou-se Judas de repente sobre eles, e foi desbaratado Serom e o seu exército diante dele. E Judas o perseguiu na descida de Betoron até a planície, e morreram dele 800 homens. Os mais, porém, fugiram para a terra dos filisteus. Então o terror, o medo que infundiam Judas e seus irmãos, se espalhou por todas as gentes em contorno deles. E chegou a fama do seu nome até mesmo o rei, e todos os povos falavam das batalhas de Judas. Preparativos de Antíoco. Tanto, porém, que o rei Antíoco ouviu essas novas, concebeu grande ira, e mandou logo levantar em todo o seu reino tropas, que formou um exército sobremaneira poderoso. E abriu o seu erário, e pagou às suas gentes 1 ano, e lhes mandou que estivessem prestes para tudo, mas viu que lhe faltava o dinheiro dos seus tesouros, e que lhe eram limitados os tributos do país, em razão do alvoroço e do mal que tinham feito naquela terra, porque lhes havia tirado os foros que gozavam desde os tempos antigos, e temeu que não feria como os dentes costumava para gastos e donativos, que dantes havia feito como mão larga, e em que tinha cedido aos reis os seus predecessores. E ele estava consternando em extremo o seu interior, e resolveu ir à Pérsia e arrecadar os tributos daquelas províncias, e ajuntar muita prata. Deixou, pois, a Lísias, príncipe esclarecido da casa real, para que tivesse cuidado dos negócios do reino, e mandasse nele desde o rio Eufrates até o rio do Egito. E outrossim curasse da educação de seu filho Antíoco até ele voltar. E deixou-lhe a metade do exército, e os elefantes deu-lhe as ordens sobre tudo o que queria fazer, e sobre o que tocava os habitantes da Judéia e de Jerusalém. Mandou-lhe que eu enviasse lá um exército para perder e extirpar inteiramente todas as forças de Israel e os restos de Jerusalém, e para pagar este lugar tudo que pudesse renovar a sua memória, e que pudesse pôr habitadores em todos os termos deles a filhos estrangeiros, e repartisse por sorte a sua terra. O rei, pois, tomou grande metade do exército que lhe restava, e saiu de Antioquia, capital do seu reino, no ano 147, e passou o rio Eufrates, e atravessava já as outras províncias. Lísias escolheu a Ptolomeu, filho de Dorimino, e a Nicanor e a Górgias, que eram homens poderosos entre os amigos do rei, e mandou com eles 40.000 infames e 7.000 cavalos, para que fossem à terra de Judá e assolassem conforme a ordem do rei.
Eles, pois, marcharam com todas as suas tropas e chegaram lá e se acamparam numa espécie de planície do território de Emaús. E os mercadores das províncias ouviram a fama deles e tomaram muita prata e ouro em abundância e criados e foram ao arraial. E com o fim, comprarem os filhos de Israel para escravos. E os exércitos da Síria se juntaram a eles, como também das terras estrangeiras. Preparativos de Judas. Então viu Judas e seus irmãos que os males se tinham multiplicado e que o exército se vinha chegando para as suas fronteiras, e tiveram notícia das ordens do rei que ele tinha dado para destruir e acabar de uma vez com o povo, e disseram cada um para o seu companheiro: levantemos o nosso povo caído no abatimento e pelejemos pelo nosso povo e pelas santas coisas da nossa religião. Eles, pois, se juntaram num corpo para se prepararem para a peleja e para fazerem oração ao Senhor e implorarem a sua misericórdia e as suas comisserações. E Jerusalém não estava então habitada, mas parecia como um deserto. Entre os seus filhos, nenhum havia que entrasse e saísse dela. E o santuário estava pisado aos pés, e os filhos dos estrangeiros estavam no alcácer. Ali era a habitação dos gentios, e foi desterrada de Jacó toda alegria, e faltou ali flauta e a cítara. Eles, pois, se juntaram e vieram para Masfa, que é de fronte de Jerusalém, porque antes havia em Masfa um lugar de oração para Israel, e jejuaram aquele dia, e vestiram-se de cilícios, e puseram cinza sobre as suas cabeças, e rasgaram seus vestidos, e abriram os livros do rei, no qual os gentios procuravam achar alguma coisa que se tivesse semelhança com seus ídolos, e trouxeram os ornamentos sacerdotais, e as primícias e os dízimos, e fizeram vir os fariseus, que tinham cumprido seus dias, e gritaram com grandes brados ao céu, dizendo: que faremos nós destes? E para onde o levaremos? E o seu santuário foi pisado aos pés e contaminado aos teus sacerdotes, e então em luta humilhação. Eis aí se juntaram as nações contra nós, para nos perderem. Tu sabes que desígnios são seus contra nós. Como poderemos nós subsistir diante da tua face, se tu, ó Deus, não os assistires? E fizeram retinir as trombetas com grande estrondo. Depois disso, nomeou Judas oficiais que comandassem o exército, coronéis sobre 1000 homens, capitões sobre 100, e subalternos sobre 50 e sobre 10. E disse aos que acabavam de edificar as casas, e de receber mulheres, e de plantar vinhas, e aos que eram tímidos, que voltassem cada um para suas casas conforme a lei. Feita essa diligência, abalaram e se foram alojar perto, Emaús, da banda ao meio-dia. E Judas lhe disse: tomai as vossas armas e sede homens de valor, e estáis pronto para amanhã pela manhã, a fim de pelejardes contra as nações que se ajuntaram contra nós, para nos perderem, para nos destruírem a nossa santa religião. Porque melhor nos é morrer combatendo e campal batalha, do que ver os males da nossa gente, a destruição de todas as coisas santas. Mas cumpra-se o que for vontade de Deus no céu. De vitória em vitória. Capítulo 4. Então tomou Gorgias 5.000 pés de homens de pé e 1000 cavalos escolhidos, e descampou de noite, para virem atacar o arraial dos judeus e darem sobre eles o de improviso, e os do país, que eram de guarnição da fortaleza, e lhes serviam de guias. Chegou, pois, essa notícia aos ouvidos de Judas, e se levantou ele e os seus valentes para ir atacar o grosso das tropas do rei, que estavam em Emaús, porque uma parte desse exército ainda havia dispersa fora do arraial. E veio Gorgias na noite do arraial de Judas, e não achou ali ninguém. Ele os buscava pelos montes, pois disse: estes fogem de nós. E tanto que foi dia, apareceu Judas na planície, acompanhando somente de 3.000 homens, que não tinham nem escudos nem espadas. E viram o campo forte dos gentios e couraceiros, e a cavalaria em torno deles, que todos eram destos para a guerra. E então disse Judas aos varões que estavam com ele: não tenhais medo da grande multidão, e não tem mais o seu encontro. Lembrai-vos como vossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com um grande exército. Gritemos, pois, agora ao céu, e o Senhor se compadecerá de nós, e se lembrará da aliança que fez com os nossos pais, e quebrantará hoje este exército diante de nossos olhos, e todas as nações conhecerão que é um Redentor e Libertador de Israel. Neste
Com menos, os estrangeiros levantaram seus olhos e viram que a gente de Judas vinham marchando contra eles. Ao mesmo tempo, saíram eles do seu arraial para o combate. E os que estavam com Judas deram sinal com trombetas que travaram a batalha. E foram desfeitas as gentes e fugiram para o campo. E os derradeiros, porém, caíram mortos, passados a toda a espada. E os vencedores os perseguiam até Gezeron, e até os campos da Idumeia de Azote e de Jâmina, e morreram deles até 3.000 homens. E voltou Judas, o seu exército que o seguia, e ele, porque ainda temos inimigos com que pelejar, e porque Gorgias e o seu exército está perto de nós no monte. Mas conservai-vos agora firmes contra os nossos inimigos, e acabai de os derrotar, e depois tomareis com segurança os seus despojos. E ainda Judas estava com a palavra na boca. E eis se não, quando aparece um golpe de gente, olhando de cima do monte, e Gorgias viu com que os seus tinham sido postos em fugida, e que lhe fazia ver o que tinha acontecido. Perdi aqui, gente, peraí. Aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que eu perdi aqui. Ixi. Nossa, eu perdi total. Gente, perdi. Isso. Vou voltar bastante. Porque é melhor para nós. E Judas lhes disse: tomai vossas armas e sede homens de valor, e estáis prontos para amanhã pela manhã, a fim de pelejardes contra as nações que se juntaram contra nós para nos perderem e pela destruírem nossa santa religião. Porque melhor de nós é morrer em combatendo em campal da batalha do que vir os males da nossa gente e destruição de todas as coisas santas. Mas cumpra-se do que for vontade de Deus no céu. De vitória em vitória, capítulo 4. E então tomou Gorgias 5.000 homens de pé e 5.000 cavalos e 1.000 cavalos escolhidos, e descampou de noite, para virem atacar o arraial dos judeus e darem sobre eles o improviso e os do país, e que eram de guarnição da fortaleza, que lhes serviam de guias. Chegou, pois, essa notícia aos ouvidos de Judas, e se levantou ele contra os seus valentes para ir atacar o grosso das tropas do rei, que estavam em Emaús, porque uma parte desse exército ainda estava dispersa fora do arraial. E veio Gorgias na noite do arraial de Judas,
e não achou ali ninguém. E ele os buscava pelos montes, pois disse: Estes fogem de nós. E quando foi dia, apareceu Judas na planície, acompanhado somente de 3.000 homens que não tinham nem escudos nem espadas. E viram um campo forte dos gentios e couraceiros e a cavalaria em torno deles. E em todos os outros eram destros para a guerra. E então disse Judas aos varões que estavam com ele: Não tenhais medo desta grande multidão, e não temais o seu encontro. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia como um grande exército. Gritemos, pois, agora ao céu, e o Senhor se compadecerá de nós, e se lembrará da aliança que fez com nossos pais, e quebrantará hoje esse exército diante de nossos olhos. E todas as nações conhecerão que é um Redentor e Libertador de Israel. Nestes comenos, os estrangeiros levantaram seus olhos e viram que a gente de Judas vinha marchando contra eles. Ao mesmo tempo, saíram eles do seu arraial para o combate, e os que estavam com Judas deram sinal aos trombetas e travaram a batalha. Foram desfeitas as gentes e fugiram do campo. Os derradeiros, porém, caíram mortos e possados, todos à espada, e os vencedores os perseguiram até Gezeron, e os campos da Idumeia, de Azote e de Jâmina, e morreram deles até 3.000 homens. E voltou Judas e seu exército que o perseguia, e ele disse à sua gente: Não vos deixeis levar do despojo da presa, porque ainda temos inimigos com que pelejar, e porque Gorgias e o seu exército está perto de nós no monte. Mas conservai-vos agora firmes contra vossos inimigos, e acabai-os derrotar, e depois tomareis a segurança dos seus despojos. E ainda Judas estava com a palavra na boca. Eis se não, quando aparece um golpe de gente olhando em cima do monte, e Gorgias viu que se tinham sido postos em fugida e que haviam queimado o seu arraial, porque o fumo que aparecia lhe fazia ver o que tinha acontecido. À vista do que tiveram eles muito medo, vendo também ao mesmo tempo que Judas e o seu exército estavam no campo apercebidos para a batalha, e fugiram todos para as terras dos estrangeiros. E Judas voltou para tirar a presa do arraial, e os seus levaram muito ouro e prata, e muito jacinto e púrpura marinha, e grandes riquezas. E saindo dali, cantavam hinos, bendiziam a Deus. Chegou no ponto que eu discordo, né? Vai lá, mata todo mundo e sai benzendo a Deus. Porque ele é bom. E saindo dali benzendo a Deus, chegando com o seu louvor até o céu, porque ele é bom. Porque a sua misericórdia se estende a todos os séculos, e porque essa vitória foi a grande salvação que se alcançou em Israel naquele dia. E aqueles dos estrangeiros que escaparam vieram de lá e reencontraram a Lísias e tudo o que tinha acontecido. O que, tendo ele, ouvindo consternado no interior de seu espírito, desmaiou, vendo que não lhe tinham saído as coisas como ele ideara contra Israel e como o rei que lhe tinha encomendado. E no ano seguinte ajuntou Lísias um exército de 60.000 homens escolhidos e de 5.000 cavalos para debelar os judeus. E marchavam para a Judéia e se acamparam junto a Betoron. E Judas lhe veio ao encontro com 10.000 homens. E reconheceram eles que o exército inimigo era forte. E Judas fez oração e disse: Bendito és, Salvador de Israel, tu que quebrastes a força do gigante por mão do teu servo Davi, e que entregaste o arraial dos estrangeiros nas mãos de Jonatas, filho de Saul, e do seu escudeiro. Mete agora esse exército dos nossos inimigos entre as mãos do teu povo Israel, e fiquem eles confundidos com as tuas tropas e a tua cavalaria. Infunde-lhes terror e faze-lhe definhar a ousadia de seu valor, e com o seu mesmo quebrantamento sejam destruídos. Deita-os abaixo por meio daquela espada dos que te amam. E todos os que conhecem seu nome publiquem os teus louvores e os teus cânticos. Depois disto deu-lhe a batalha, e caíram nela mortos 5.000 homens do exército de Lísias. Vendo, pois, Lísia a fuga dos seus e a afouteza dos judeus, que estavam dispostos ou a viver ou a morrer valorosamente, foi para Antioquia, que levantou os novos soldados a tornar a vir a Judéia com mais recrescido número de tropas. Restabelecimento do culto divino. Então disseram Judas a seus irmãos: Eis aí estão os nossos inimigos desfeitos. Vamos agora purificar e renovar o templo. Logo se ajuntou todo o exército e subiram ao monte Sião, e viram os santos lugares de todos os exércitos e do altar profanado, e as portas queimadas, e nos astros arbustos nascidos como destruídos.
E rasgaram seus vestidos, e fizeram grande pranto, e puseram cinza sobre suas cabeças. Prostaram-se por terra de bruços, e deram sinal com trombetas, e levantaram gritos aos céus. E então ordenou Judas certos homens que pelejassem contra os que estavam na fortaleza, enquanto se purificaram os lugares santos. E escolheu sacerdotes sem mancha, religiosos e observadores das leis de Deus. E limparam os santos lugares, e levaram uma pragem imunda das pedras da profanação. E Judas deliberou que faria ele do altar dos holocaustos, que tinha sido profanado. E ocorreu-lhes o bom conselho, que foi destruí-lo, tremendo que não viesse ele a ser-lhes um motivo de opróbrio, por causa de terem se contaminado os gentios. Assim eles o demoliram, e puseram as suas pedras no monte do templo, num lugar próprio, esperando que viesse algum profeta que declarasse que devia se fazer com elas. E tomaram as pedras inteiras, segundo a lei, e fizeram com elas um altar novo, conforme aquele que tinha havido dantes, e reedificaram o santuário e o que havia que reparar na parte de dentro da casa, e santificaram os templos e os átrios. Fizeram de novo vasos sagrados, e puseram no templo o candeeiro, e o altar dos perfumes e a mesa. Puseram também o incenso sobre o altar, e acenderam as lâmpadas que estavam sobre o candeeiro, e que luziam no templo. Puseram igualmente pães sobre a mesa e suspenderam os véus. Enfim, acabaram tudo que não tinha começado. E o dia 25 do 9º mês, este mês de Calceu, no ano 125 do 9º mês, esse é o mês do Calceu, no ano 148, eles se levantaram antes de amanhecer e ofereceram sacrifício, conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que tinham feito. No mesmo tempo, e no mesmo holocausto, e no mesmo dia em que o contaminaram os gentios, nesse mesmo foi ele renovado ao som dos cânticos e de cítaras e de liras e de timbales. E todo o povo se lançou com o rosto por terra e adoraram em gritos e chegavam até o céu. Bendisseram aquele que lhes havia dado o feliz sucesso da sua empresa. E celebraram a dedicação do altar por 8 dias e ofereceram holocaustos com alegria e um sacrifício de ação das graças e de louvores. E enfeitaram a face do exterior do templo com coroas de ouro e com os pequenos escudos, e dedicaram as entradas do templo e os quartos dos lados, e puseram-lhe portas. E recresceu o povo muito grande contentamento, e baniu-se dentre eles o opróbrio das gentes. E ordenou Judas e seus irmãos e toda a igreja de Israel que se celebrasse o dia da edificação do altar e de seus templos, em ano, por 8 dias, contados desde o dia 25 do mês de Calceu, com alegria e gozo. Neste mesmo tempo, fortificaram eles o monte Sião e levantaram em torno de altos muros e fortes torres, tremendo não tornasse os gentios a vir outra vez e o pisassem aos pés como tinham feito antes. E ali pôs Judas uma guarnição para o guardar, e fortificou-o também para segurar a Betsur, a fim de ter o povo uma fortaleza nas fronteiras da Idumeia.